Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. E assim, pessoal, lembrando para vocês, né, que nós estamos usando as aulas de física para ver química, para encerrar o conteúdo de química, tá certo? Então, nós vamos começar com a correção da atividade. A aula é de física, mas a correção da atividade é da atividade de química que eu passei na segunda-feira, tá certo? Que foi a conclusão das funções químicas, que a gente já viu ácidos, sais, ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Então, a primeira questão é na página 232, diz assim: coloque A para as características dos ácidos, B para as bases, S para as dos sais e O para dos óxidos. Letra A, contém o grupo OH, que é a hidroxila, base. Letra B, formam-se pela reação de uma base com um ácido, é o sal. Letra C, possui hidrogênio na molécula e libera o cátion H+, é o ácido. Letra D, apresenta um gosto adstringente, lembra fruta verde, base. Letra E, fazem a fenolftaleína ficar incolor, são os ácidos. E letra F, fazem a fenolftaleína ficar vermelha, a base. Letra G tem sabor salgado, é o sal. E letra H apresenta obrigatoriamente o oxigênio na molécula, são os óxidos. Então, de cima para baixo, a sequência fica B, S, A, B, A, B, S, O, tá certo? A segunda questão diz assim: diga qual a função química pertence às seguintes substâncias. Então, essa questão aqui é semelhante às que eu vou cobrar na prova e que eu tanto falei. Você tem vários compostos e aí, dentre esses compostos, você tem que dizer se é ácido, base, sal ou óxido. Aí você vai lembrar do que eu sempre falo pra vocês. Os ácidos, eles têm sempre o H no começo do composto. O H+, mas vem só o H, tá bom? Então, os ácidos têm o H no composto. As bases têm a Os ácidos têm o H+ no início do composto. As bases têm a hidroxila, que é o OH no final do composto. Os sais nem tem o H no começo, nem o OH no final. E os óxidos têm sempre dois elementos, são compostos binários, então são só dois elementos. E um deles é sempre o oxigênio, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos o HCl, é o ácido clorídrico. Letra B, H2SO4 também é ácido, que é o ácido sulfúrico. Na letra C, nós temos o HKOH, que é o hidróxido de potássio, é uma base. Na letra D, nós temos... Aí vocês podem prestar atenção, ó, que no primeiro tem um H no começo, né, o ácido. Aí na letra C, que é uma base, tem um hidroxila no final. E esse aí, que é o HGNO3, nem tem H no começo, nem tem OH no final. Então, é um sal, é o nitrato de prata. Na letra E, nós temos a NaCl, também é um sal, que é o cloreto de sódio. Na letra F, nós temos H no começo, então é um ácido. Na letra G, nós temos apenas dois elementos. O Ca, que é o cálcio, e o O, que é o oxigênio. Então, tem dois elementos, e um deles é o oxigênio, então isso é o óxido de cálcio, e é um óxido, não é isso? Na H, nós temos, nem tem H no começo, nem o H no final. E por que que não pode? Aí no caso vai ser um sal. E por que que esse aí não pode ser um óxido, já que tem oxigênio? Porque para ser óxido tem que ser apenas dois elementos, o oxigênio e mais outro. Aí a gente tem três, né? Tem o cálcio, tem dois, na verdade tem três elementos na molécula. Então, na letra I, nós temos o H no final, é uma base, o hidróxido de sódio. E na J, nós temos MgO, apenas dois elementos, e um deles é o oxigênio. Então, vai ser um óxido. Óxido de magnésio, no caso, tá bom? Então, agora nós vamos seguir para a página 237. Nós vamos fazer a segunda questão, que diz assim: um elemento metálico forma um óxido de fórmula MO2. A fórmula de seu cloreto será provavelmente o MCl4, certo? Letra D. A terceira questão: a fórmula molecular do gás incolor inodoro, que não é combustível nem comburente, que portanto pode ser usado para apagar incêndios, no caso vai ser o dióxido de carbono, o CO2, que é utilizado para apagar os incêndios. Então, letra D. Sexta questão: o Na2CO3, comercializado na forma impura com o nome de barrilha, Pessoal, se vocês olharem, esse composto aí nem tem o H no começo, nem tem o OH no final. Então, ele é um sal, letra D.
Agora, na página 238, nós temos a nona, que diz assim: muitas reações químicas acontecem em meio aquoso. Soluções contendo H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e 2, que é o H2CO3, que no caso aí vai ser um ácido também, o ácido carbônico, são facilmente encontradas e podem reagir com 3, que é o óxido de bário, que é uma base, né, porque tem hidroxílio no final, para formar 4, que é o sulfato de bário, que é um sal, porque nem tem H no começo, nem o H no final, e foi formada a reação de um ácido e de uma base. E também formar esse outro, que é outro sal, que é o hidrogênio carbonato de bário. E 6, nós também temos outro sal, que é o carbonato de bário. Então, a resposta, aí ele diz, como podemos classificar respectivamente as substâncias destacadas nos textos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Vai ser ácido, ácido, base, sal, sal e sal. Letra A. Aí é só lembrar do que eu já expliquei. Os ácidos têm sempre o H no começo do composto, as bases têm o H no final, os sais nem tem H no começo nem o H no final, e os óxidos são só 2 elementos e um deles é sempre o oxigênio. Seguindo, 10ª questão. As substâncias comercialmente conhecidas como soda cáustica, água sanitária e barrilha são utilizados como produtos de limpeza e na fabricação de papel. A nomenclatura correta para essas substâncias é respectivamente. Ó, pessoal, a soda cáustica é o hidróxido de sódio, a água sanitária é hipoclorito de sódio e a barrilha vai ser o carbonato de sódio. Então, a alternativa correta é a letra C. A 11. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim, temos, por exemplo, sublimado corrosivo, que é o HgCl2, que vai ser um sal, nem tem H no começo, nem o H no final. Cal viva, que é CaO, que é o óxido de cálcio, e é um óxido porque tem só 2 elementos e um deles é o oxigênio. Potassa cáustica, que é o hidróxido de potássio, aí vai ser uma base porque tem o H no final do composto. E o espírito de sal, que é o HCl, que apesar de ser espírito de sal, não é um sal, viu, pessoal? É um ácido, que é o ácido clorídrico. O sublimado corrosivo, a cal viva, a potassa cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções de sal, óxido, base e ácido. Letra D. A 12. As panelas Vision são feitas de um vidro obtido pelo tratamento térmico de misturas constituídas principalmente de Li2O, que é o óxido de lítio 2, aí a L2O3, que é o óxido de alumínio, e o SiO2, que é o óxido de silício, óxido de silício. Essas 3 substâncias são óxidos, letra C. Por que são óxidos? Porque eu tenho apenas 2 elementos e um deles é o oxigênio, tá bom? Então, letra C. A 13. Dadas as equações químicas a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. Aí nós temos a primeira reação e a segunda. Aí a letra A. A equação 2 representa uma reação de neutralização? Falso. Neutralização é ácido mais base. Letra B. As equações 1 e 2 apresentam um sal inorgânico entre os compostos reagentes? Verdadeiro, que tem o sulfato de alumínio, que é um sal. Letra C. A equação 1 representa uma reação onde ocorre transferência de elétrons, portanto, oxirredução? Falso. E letra D. Como produto da equação 2, há um ácido de arenils? Sim. E na equação 1, a base formada denomina-se hidróxido de alumínio? Certo, verdadeiro. Então, vai ficar falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok, pessoal? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção da atividade de química. Lembrando que estamos usando as aulas de física para poder adiantar o conteúdo de química. E aí, por hoje, é só. Nós vamos encerrar aqui, porque física a gente já finalizou e acabamos de finalizar física. Na próxima aula, aí nós vamos ter nossa aula de revisão de física para fazermos a avaliação, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida ainda da correção, só me chamar no PV, estou disponível de 1 às 5 para tirar qualquer dúvida, tá bom? Tchau, um abraço.